Põe na tela. Valdemar nega desvio de emendas e diz que nem se acertasse na Mega Sena teria 119 milhões de reais. Vamos lá. Lembrando que é o seguinte, não significa que quando você desvia o valor da emenda, todo o valor desviado vai para você mesmo, porque você precisa pagar uma galera, né? Então vamos lá. A gente viu no áudio da assessora da Valéria Bolsonaro. Elas estavam mandando uma emenda de 300 mil reais, onde era 100 pro prefeito, 100 para ela. Não é que os 300 era para ela, só um terço, né? Desce um pouquinho. Sim, eu tô gripada. O presidente nacional do PL diz que não desviou coisa nenhuma, não sei o que lá. Desce aí. Desce aí. Eu tenho um vídeo dele, inclusive, falando. Você quer ver? Quero ver, vamos ver. Eu sou fã do Valdemar. Eu tô louco pra acreditar nele. Vamos lá. Não dá play. Só põe na tela. A cara que ele tá. Ele tá com aquela cara, velho. Mesma cara, né? Ele tá com aquela cara. Essa é a cara standard do Valdemar. Tipo, se alguém fizesse um mini crack do Valdemar, ele tinha que estar com essa cara. Veja, ele tá sempre muito tranquilo explicando as coisas, né? O Valdemar sabe que, irmão, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ser ladrão do mensalão, ele pode desviar a emenda, ele pode, sei lá, juntar o Silas Malafaia pra falar. Ele pode fazer o que ele quiser, velho. Vai lá, dá play. Bloquearam 119 milhões mas nem que eu tivesse acertado na Mega Sena eu ia ter um dinheiro desse. 119 milhões é o montante das emendas. Então ele fez um bloqueio porque tinha um acontecimento na Câmara há tempos atrás que eles queriam dar uma verba para cada presidente de partido. Eu fui contra, porque eu nunca tive problema com que os deputados sempre me cederam verba e nós temos, como nós temos uma bancada. O que ele tá falando é o seguinte, ceder verba significa o seguinte, o presidente do partido vai destinar alguma coisa, tá? Isso é outra coisa também que eu vou te explicar de bastidor, tá? Existe uma corda que cada um puxa pro lado, que é o seguinte, o parlamentar geralmente quer mais poder parlamentar. O presidente do partido, que às vezes também é parlamentar e tem os seus parlamentares muito ligados a ele, querem mais poder pro partido. Eu lembro que teve uma discussão. Eu lembro que era até com a Renata Abreu, cara. Renata Abreu era uma das maiores advogadas dessa causa. Que eu não lembro exatamente o que era, mas que o parlamentar ele não poderia mudar de legenda em hipótese alguma. Tinha alguma coisa assim. Porque no Brasil, o nosso sistema legislativo, ele é pensado através de partes, chamadas partidos. O problema é que no Brasil os partidos não seguem linha ideológica. Né? Eu vou te dizer uma coisa, você pega na Argentina, por exemplo, eu tenho quase certeza que na Argentina é assim, mas se não for, muitos outros países são assim. Quando você vota, você não vota no parlamentar, você vota na lista fechada do partido. Então você vota no partido A e o partido A tem os seus deputados. E eles vão ordenar quem vai entrar, tá? E não é você que vai dar o voto direto para aquela pessoa. Aqui no Brasil, por conta da ditadura, a gente ficou tão traumatizado em não poder votar na pessoa que você quer, que a gente tem um sistema presidencialista, ou seja, você vota no presidente e você vota na pessoa do partido. E a gente tem esse negócio chamado lista proporcional voto proporcional de lista aberta, onde os partidos vão lá e pegam os votos das figuras populares e distribuem na sua chapa. Qual o grande problema disso? Nós não temos diferenciação programática entre os partidos no Brasil. Não existe programa do MDB, não existe programa do PP, não existe programa do Cidadania, não existe. Existe um balcão de negócios, tanto que é por isso que a gente tem esse excesso de partidos no Brasil. O fato é o seguinte, dada este pensamento na hora da gente decidir como é que a democracia brasileira ia funcionar, você tem sempre que lembrar que a casa legislativa, por isso que é a casa do povo, não é a casa do povo, é a casa de leis, ela é feita para a lógica partidária. Isso é uma coisa que as pessoas sempre esquecem. Quando você tem, por exemplo, uma comissão, as cadeiras nas comissões são distribuídas para os partidos e não para os parlamentares. Entendeu? Por isso que vira e mexe você tem essas jogadas. Tipo, na CCJ querem passar uma pauta e a maioria é contra. Aí os partidos fazem acordo e trocam os parlamentares para colocar parlamentares ou que são a favor ou que não ligam para aquela pauta e vão seguir a orientação do partido. O que na teoria era o certo.
O certo era funcionar assim se o Brasil tivesse diferença programática entre os partidos. Como não tem, fica um monte de coisa genérica que eles vão ao calor do momento, de acordo com o que o governo orienta, e o governo orienta sempre de acordo com o valor de emenda e cargo. Entendeu? Então, uma das formas da gente acabar com isso não é, por incrível que pareça, uma coisa contra-intuitiva. Não é diminuir poder de presidente de partido, não é isso. A gente teria que diminuir a quantidade de partidos no sentido de que o partido teria que ter um programa. Você tem que ter um programa e você tem que seguir o programa. Aqui no Brasil isso não é seguido. Tá? Então o que o Valdemar está explicando é que, olha, quiseram dar uma verba para os presidentes de partido, e o Valdemar falou, mano, para que eu vou querer isso se eu tenho o maior partido de todos, com a maior parte das pessoas altamente dependentes de mim? Então beleza, eu vou fingir que eu sou contra porque eu mando nesses caras. Ou você acha, sei lá, que sei lá, fala qualquer deputado do PL puxado aí, de algum estado X. Você acha que esse cara não obedece o Valdemar, não quer ele mandar? Vai obedecer sim, vai lá, volta lá. Olha essa cara feia que ficou do Valdemar. Ele é lindo, eu amo ele. Mas Valdemar, te amo, seu gostoso, maravilhoso, lindo. Você é de direita, você é de esquerda, você é de centro, você é tudo. Você é onipresente na política brasileira. O Valdemar desperta o lado homossexual de Arthur. Que isso? Vai lá. Da grande, nós temos muitas comissões. Essas comissões, por exemplo, Comissão da Saúde é nossa, do Turismo é nossa, Relações Exteriores é nossa. Todas essas comissões têm recursos de emendas. Pausa. Isso é outra coisa. Vamos lá, você tem 4 tipos de emendas parlamentares. Você tem a emenda parlamentar do parlamentar. Você tem a emenda de bancada. Então, ó, tem uma bancada temática aqui, a bancada do agro. Tem emenda para o agro. Você tem as emendas de comissões. Então tem a comissão da saúde, da comissão do sei lá, que é assim, cara, é ridículo que isso aconteça. E você tem as emendas de relator, que se chama de emendas de relator, que é onde rouba pra caralho. Aqui é onde rouba mais, tá? O lance é o seguinte, como é que funciona a democracia brasileira? Imagina que você é um hospital. Aí você tem lá um hospital e o seu hospital precisa de X por mês para se manter. O governo te manda uma fração desse X. O outro X, você tem que ir lá mendigar no Congresso para os parlamentares mandarem emenda, para as bancadas mandarem emenda e para as comissões mandarem emenda. Cara, é humilhante. Eu vou te falar, na Lesp, como é que funcionava? Eles mandavam umas gostosas lá, né, com uns brindes de hospital, pra ficar puxando o saco do deputado, e deputado se achava. Meu, você tinha que ver como os caras se achavam. Manda a Rosângela entrar aí. Aí a tal da Rosângela entrava, ficava lá puxando o saco do deputado. Não, senhor, o seu trabalho é a coisa mais maravilhosa. Aí dá brinde, aí fala que ama, aí vê a foto da família do deputado. Nossa, que família linda. Nossa, como o senhor é maravilhoso. Tem como o senhor mandar uma emenda pro meu hospital? Tenho. Aí manda a emenda. Aí leva o deputado no hospital. Olha, como esse deputado é bonzinho, ele mandou o recurso. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Emenda parlamentar tem que acabar. E vamos lembrar, por que você tem emenda parlamentar obrigatória? Porque antes, quando você não tinha, só os amigos do governo destinavam emenda. Então o cara que era amigo do governo, ele falava assim, olha como eu sou legal, eu sou o deputado João, eu tô trazendo emenda aqui do governo porque eu sou amigo do governo e eu estou trabalhando por você. E os de oposição ficavam ferrados. Aí, não, vamos solucionar esse problema, vamos dar emenda pra todo mundo. Aí o deputado de oposição também pode fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Olha como eu sou legal, eu trouxe emenda aqui pra você. Qual que deve ser a lógica? Tem que acabar, tem que proibir. Acabou a emenda. Não existe. O orçamento brasileiro, ele deve ser executado a partir de critérios técnicos, não de critérios políticos. Eu vou dar um exemplo de como isso afeta a saúde especificamente. Quando você pega, por exemplo, saúde municipal, principalmente de grandes municípios, pequenos, como o pequeno município, ele é fisicamente pequeno, você põe um posto de saúde, as pessoas têm acesso a esse posto de saúde. Quando você pega uma cidade grande, por exemplo, Campinas, São Paulo, Guarulhos, você precisa pulverizar o atendimento de saúde na rede básica. Então, o primeiro atendimento é do município. A lógica é de pulverização, você tem que estar mais próximo da ocorrência. O problema é, como você tem a construção desses pontos muito mais pensados para a região do político que vai ficar mandando emenda para lá e não para o critério técnico de atendimento da maioria da população, você tem distorções. Aqui em São Paulo, cara, eu lembro quando eu estudei essa pauta para ser candidato a prefeito, era um absurdo. Você tinha assim, vou dar um exemplo, vamos supor que aqui dá para ver os 4 quadros. Imagina que você tem aqui 4 bairros. Aí esse bairro tá cheio de gente com problema. Aí os caras punham um ponto de saúde aqui.
Mas esse aqui não, esse aqui não tem, mas por quê? Porque o vereador aqui era muito forte, ele pôs um ponto aqui, ficava jogando emenda dele para esse... Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Tem que acabar a emenda parlamentar. Tá? Os critérios de execução de orçamento têm de ser técnicos. E os critérios de distribuição de recurso de fundo eleitoral e fundo partidário têm que ser a partir das avaliações técnicas de performance desses políticos. Entendeu? Então vamos lá, eu tenho esses 4 bairros para cuidar. Eu preciso melhorar a saúde desse bairro para que aí eu receba mais fundo eleitoral. Aí eu vou pensar, onde eu vou colocar o ponto de saúde? Foda-se que esse cara aqui é mais forte do que esse cara desse bairro. Foda-se. Se as pessoas estão aqui, eu vou colocar aqui, porque eu vou melhorar a gestão, vou melhorar os índices e aí eu vou ter o estímulo financeiro para fazer propaganda. Quando você põe emenda parlamentar e de tudo quanto é tipo, emenda de presidente, emenda de bancada, emenda de relator, você deixa mais politicamente a decisão e menos técnica. Por isso que você tem que acabar com a emenda. Acabar, entendeu? Põe na tela aí, vai lá. Eu sugiro, o pessoal vem pedir para mim, eu sugiro que eles deem para tal município, tal município, tal município. Nunca, o Flávio Dino não tá discutindo com a gente as emendas, porque podia ter uma emenda lá para um órgão suspeito, ele deve ter investigado tudo, lógico, ele sabe que isso não acontece. Agora, ele fez isso por causa da cota que queriam dar para os presidentes, que ele é contra e nós somos contra também. E isso nós vamos resolver logo, eu não tenho dúvida disso. O seu jurídico está confiante, né, nessa defesa? E isso pode atrapalhar a campanha eleitoral em termos regionais, por exemplo, aqui na região? Não, veja bem, a repercussão que teve na mídia foi por causa do trabalho do PT. Trabalho do pessoal do governo contra a gente, porque eles têm força, porque eles estão com a máquina na mão, eles teve uma repercussão absurda. Ontem o Jornal Nacional deu de abertura e sem me ouvir, porque sempre vai ouvir outro lado. Deviam ter me ouvido. Pausa. Nisso ele tem razão. Isso ele tem razão. Não importa que reportagem você vai fazer, você tem que ouvir outro lado. Você tem que ouvir outro lado. Vai lá. Agora eu vou explicando com jeito. Agora, antes, quando eu estava vindo para cá, para a reunião, o Hugo Mota me ligou, presidente da Câmara, já fez uma nota oficial, deve fazer o Senado também, porque isso que eu fiz é fazer política. Não tem nada de errado lá. Se tivesse alguma coisa errada com essas comissões e tal, com esses recursos, não existe isso. Ele sabe que não tem. Então eu acredito que a gente resolva isso em breve. Isso agora, o que aconteceu? A esquerda, como o Lula deu uma queda, eles aproveitaram isso para descer a madeira em mim. Todos os jornais do Brasil hoje deram de manchete. Folha, Estadão, Globo, Correio Brasilense, todos deram de manchete. Quer dizer, é o pessoal da esquerda, é o pessoal que está dominando o governo, que está trabalhando para derrotar a gente. Não vão conseguir derrotar desse jeito. Nós vamos ganhar as eleições e vamos pôr o país para andar novamente. Bom, vamos lá. Não, Valdemar, não é trabalho da esquerda você sair em todas as manchetes do jornal. Você é dono do maior partido do Brasil, né? Você é dono do partido que tem a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Então, não dá pra falar, não, é culpa da esquerda. Não, cara, né? Não. Agora, vamos lá. Mesmo que o Valdemar da Costa Neto não tivesse desviado 1 centavo, você acha correto 119 milhões de reais de emendas passarem pela decisão política de Valdemar da Costa Neto? É o que eu tô falando, cara. Mesmo que ele não fosse corrupto, mesmo que ele fosse o cara mais honesto do mundo, a decisão de execução de orçamento não pode ser política assim, não pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele é presidente de partido. Por que ele tem acesso a esse tipo de coisa? Porque vamos lá. Mesmo que ele não seja... Vamos supor que eu sou presidente do partido e aí eu tenho aqui o Aloysio querendo ser candidato e você querendo ser candidata. Aí eu chego pra você, Heloísa, vem cá. Eu vou te dar aqui 1 milhão de reais de fundo. E pro Aloysio eu vou dar qualquer merreca. Só que você vai ser a minha parceira quando você ganhar a eleição. Aí você ganha a eleição. Quando você ganha a eleição, você sabe que o seu mandato se deve a mim.
Você sabe que eu é que destinei não, o sim, recurso. A minha pergunta não é isso. Presidente de partido tem acesso a dinheiro de emenda? Não, ele diretamente não. Mas ele chega no deputado que tem. Ô, Heloísa, deputado, é o seguinte. Você tem quanto de emenda esse ano aí pra executar? Puta, tem 1,5 milhão ainda. Então é o seguinte, desses 1,5 milhão, 500 mil você vai mandar pra esse hospital que eu tô pedindo aqui, tá? Tá bom. Entendi. É assim então não que passa funciona. diretamente pela mão dele, é algo Exatamente, mandado dele. exatamente. Sim. E aí o que acontece? Nenhum outro projeto político tem falado uma coisa que é extremamente impopular entre os políticos, que é: tem que acabar com emenda. Emenda parlamentar. Vamos lá, gente. O que é emenda parlamentar? Emenda parlamentar é você pegar uma parte do orçamento e executar ela conforme a vontade política de um monte de filho da puta do Centrão. É isso. Então acaba com a ferramenta. Acabou. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e, além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Gostou deste corte? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o Brasil Politizando a levar mais informação e debate para cada vez mais pessoas.